Família, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos que estão online. O nosso culto de hoje vai ser vida completa. O Espírito Santo vai completar na sua vida o que falta. Então vamos começar o nosso culto adorando Ele, louvando Ele. Fiquem todos de pé, por favor. Vamos começar, gente. Vamos lá. Aí onde você está agora, feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. Aí onde você estiver agora, feche os seus olhos. E dê o melhor de você para Deus. Dê o seu melhor para Ele. Dê o melhor de você, de todo o coração. O inferno muralhas caem, portas se abrem, eu posso ir além do impossível, em ti não há limites, eu tudo posso. Solte as suas mãos, levante os braços, aí onde você está, se entregue a Deus, se envolva a Ele, adore a Ele, louve a Ele aí onde você está. Muralhas caem, portas se abrem, eu posso ir além. Aleluia. Aproveite essa manhã, feche os olhos e adore a Ele, louve a Ele, dê a Ele o melhor de você. Portas se abrem, eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno não tem mais ondas. As tempestades em a batalha não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas, não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas, em todo tempo, em todo tempo não há o que temer. É isso, aleluia. Não tem mais ondas, as tempestades, sua voz acalma o mar e tira o medo que assombra. É na batalha, não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Aleluia. Adore a Ele. Louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado por me escolher. Obrigado por me amar. Obrigado por me perdoar. Obrigado pela paciência que o Senhor tem para comigo. Obrigado por todas as vezes em que eu errei, eu caí, eu falhei. O Senhor sempre esteve de braços abertos para me perdoar. Louvado seja o Senhor, glorificado seja o Senhor. Eu sei que nós vamos receber, mas nós viemos aqui nessa manhã para te dar o nosso coração, o nosso louvor. Nós
viemos aqui para nos render a Ti. Eu sei que nós vamos receber, mas nós queremos Te dar. Aleluia, louvado seja o Teu nome, glorificado seja o Teu nome. Obrigado, meu Deus, por todas as bênçãos derramadas. Obrigado por nos ouvir, obrigado por nos perdoar. Obrigado, Senhor. Engrandecido seja o Teu nome, louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor, Criador dos céus e da terra. Não há outro além de Ti, não há outro que nos ama como o Senhor, não há outro semelhante a Ti. Obrigado por nos escolher, ainda sendo cheio de erros, ainda sendo cheio de falhas, cheio de pecados, cheio de defeito que nós somos. O Senhor nos escolheu, e nos escolheu para uma obra gloriosa. O Senhor nos escolheu para uma obra maravilhosa. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome, exaltado seja o Teu nome, Pai. Louvado seja o Senhor, engrandecido seja o Senhor. Se não fosse o Senhor, o que seria de mim? Se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Se não fosse o Senhor, aonde nós estaríamos agora? Aonde nós estaríamos agora? Se não fosse a Sua bondade, se não fosse o Teu amor infinito, incondicional, Pai, nós já estaríamos destruídos. Quantas lutas nós passamos, quantas lutas nós enfrentamos e que não suportamos por causa da nossa força, mas suportamos porque a Tua força está em nós. Só suportamos porque o Senhor nos sustenta. Se não fosse o Senhor, eu não teria chegado até aqui. Se não fosse o Senhor, eu não teria aguentado as lutas que eu aguentei. Eu não conseguiria perdoar as pessoas que eu perdoei, amar as pessoas que me perseguem, que me odeiam. Se não fosse o Senhor, eu não suportaria tamanha pressão, tamanha angústia, tamanho sofrimento. Sim, é o Senhor que nos mantém de pé, é o Senhor que nos faz olhar para frente, é o Senhor que nos empurra, que nos impulsiona, é o Senhor que nos faz amar, é o Senhor que nos levantou nessa manhã. Então louvado sim seja o Teu nome, glorificado seja o Senhor, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Eu sei que a gente vê problema, a gente chora por causa do problema, a gente lamenta por causa do problema, a gente se entristece por causa dos problemas, mas a gente esquece que há um Pai, que há um Deus, há um Senhor que tem nos guardado, que tem nos protegido, que tem provido, que tem nos sustentado, que tem sido paciente. Há um Pai que tem sido amoroso como o Senhor. Então nós não vamos olhar para os problemas, para as dores, aflições. Nessa manhã nós olhamos para Ti e rendemos a Ti glórias e honras e louvor e adoração. Aleluia, adore a Ele, dê o seu melhor. Gente, levante a voz, solte a voz, não fique tímido. Se as palavras não vierem na sua boca, então diga: eu te amo, eu te adoro. Repete essa frase, aleluia. Louvado seja o Senhor, digno seja o Senhor. Você tem motivo para adorar, você tem motivo para agradecer, você tem motivo para bendizer. Então que o seu louvor chegue aos céus. Aleluia, aleluia. Dia e noite, suba a Ti nossa adoração. Aleluia. Dia e noite, Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo.
Diga isso a Ele. Aleluia. Aleluia. Tudo é para ti. Aleluia. Sim, meu Pai, tu és digno de tudo. Adore a Ele. Isso, solte a voz. Solte a voz. Aleluia. Deixa o Espírito Santo te encher. Deixa Ele te renovar. Só dê o seu louvor a Ele. Aprenda a dar. Não só pedir, aprende a dar. Aleluia. Dos séculos. Aleluia. Pelo século dos séculos, teu reino permanecerá. Aleluia. Século dos séculos, teu reino permanecerá. Digno de glória, digno de honra, digno de toda adoração. Só tu és rei. Só tu és rei. Aleluia. Só tu és rei. Só tu és rei. Seu trono, hoje perfumamos seu trono, hoje perfumamos seu trono, hoje perfumamos seu trono, hoje perfumamos seu Deixa a presença de Deus transbordar a sua alma, a sua vida, te encher. Deixa o Espírito Santo te renovar. Não pare de adorar, não pare de louvar a Ele. A Ele, só a Ele, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Aleluia. Solte a sua voz e dê a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Receba o corpo e o sangue de Jesus. Você que está em casa, pegue o pão, pegue o suco de uva nas suas mãos. E você que está aqui na igreja, receba o corpo e o sangue de Jesus. Não coma, não beba ainda, só segure nas suas mãos. Hoje você tem que dar todo o teu ser, derramar toda a sua alma aos pés dele. Aleluia. Todo o seu ser, derrama toda a sua vida a Ele, toda a sua vida a Ele. Aleluia, aleluia. Dê a Ele, solte a voz. Gente, não seja tímido, dê o seu melhor para Deus. Ele é. Todas as coisas, porque dele. Solte a voz, gente. Vocês estão tímidos, gente. Vamos lá.
Vocês louvando ao Senhor nessa manhã. Você que está online também, solte a voz. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Agora, só vocês. A Ele, só Ele e a mais ninguém. Para sempre, amém. Cadê a voz de vocês? Vai! Isso, que bonito! A Ele! A Ele! Para sempre, amém! Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Só a Ti toda glória, toda honra, todo louvor, toda exaltação seja dada a Ti. Pai, nesse momento nós seguramos um pão feito pela mão do homem, mas que a partir de agora esse pão se torne o Teu corpo, Jesus. O Senhor não disse o pão simboliza, o Senhor disse isto é o meu corpo. Então isto é o corpo de Cristo, que vai dar vida ao seu corpo, que vai dar força física e espiritual ao teu corpo. Isto é o corpo de Cristo que vai mortificar as suas vontades. Hoje, as suas vontades, o seu eu, o seu querer, aquilo que você não conseguia dominar, controlar, será mortificado. Eu abençoo o corpo e te agradeço. Obrigado, Jesus, por dar sua vida por nós, pecadores, por dar a sua vida por nós, sem querer nada em troca. Isso é amor de verdade. Coma o corpo de Jesus bem devagar. Mastigue bem antes de engolir. Não tenha pressa ao engolir. Você que está online, coma o corpo de Cristo. Mastigue bem. Aleluia. Receba a vida de Jesus. Receba a força para você. A força de Jesus agora está dentro de você. A vida de Jesus está dentro de você. Demônio nenhum vai poder entrar no teu corpo, porque Jesus está dentro de você. Aleluia. Seja fortalecido agora. Seja fortalecido. Agora levante o cálice. O Senhor disse: isto é o meu cálice, o cálice da nova aliança. Quer dizer que esse cálice nos une a Ti. Todas as vezes que nós ceiamos, uma aliança é renovada. Todas as vezes que nós ceiamos, o compromisso do Senhor para conosco é renovado. E que o compromisso nosso também com o Senhor seja renovado. Aí onde você está, renove o seu compromisso com Deus. Ele quer ouvir você dizendo: eu nunca vou te deixar, eu não vou duvidar do Senhor, a minha vida te pertence, o meu coração, o meu ser, a minha casa é do Senhor, a minha família é do Senhor.
Renove a sua aliança com Ele aí agora, com as suas palavras. Eu abençoo o sangue de Cristo. Nesse sangue há perdão de todos os seus pecados, todos eles. E se por acaso o diabo vier te acusar, se alguém levantar o dedo e dizer você fez, você falou, você cometeu isso, você errou mais uma vez, aí você vai responder para esse pensamento, para essa pessoa: eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus. Beba o sangue dele agora. Beba. E seja cheia da presença de Deus. Ele completa o que falta na sua vida. Ele sabe o que está faltando. Ele sabe que falta fé, falta paciência, falta disposição, falta amor, falta ânimo. Seja cheio da presença de Deus. Sinta uma alegria como há muito tempo você não sentia antes. Aleluia. Beba o sangue de Jesus. Aleluia. Tenha uma experiência com o Espírito Santo. Seja fortalecido. Seja renovada, renovado. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Só Ele. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Receba o Espírito Santo de Deus. Ele está aí com você. Ele nunca te deixou, nunca. Ele escolheu você. Canta lá, cima, canta lá. Bíblia canta lá, cima, canta lá. Aleluia. De Deus, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele, a Ele, a Ele.
A Ele. A Ele. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Palmas para Jesus. Bem forte para Ele. Bom dia. Dê um bom dia à pessoa do seu lado. Dê um bom dia aí, Adelso. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Sandrinha, que veio hoje visitar. Dona Maria, só você para trazer a Dona Maria. Simone, Jéssica, Regina, Adelção, Dona Vera, Dona Sandra, Dona Miriam. Bom dia, Dona Maria do Socorro de Garanhuns. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Juan. Bom dia, Dona Sandra. Quem mais está aí, gente? Dá um bom dia aí para me saber. Priscila, bom dia. Abra sua Bíblia no livro de... Ia falar Provérbios, olha, Lucas capítulo 18, versículo 9. Lucas 18, 9. Por favor. O Espírito Santo tem muito para nos ensinar. E a gente tem que ser humilde para aprender. Quando você não entende, nenhum de nós, você não nasceu nesse mundo por acaso. Eu não vim ao mundo por acaso. Você sabia que até a família que você, a sua mãe, o seu pai, você sabia que a casa que você nasceu, você sabia que até a cor da sua pele não é por acaso? Tudo é propósito de Deus. Você é um propósito. Eu sou um propósito. Você talvez nunca tinha pensado nisso. Você é um propósito de Deus, eu sou um propósito. Deus tem propósito para a sua vida, Deus tem propósito para a minha vida. Esse ano, você vai me ouvir falar em vários cultos. É o ano da restauração. É o ano que o Espírito Santo quer fazer tudo novo. E aí começa, essa restauração começa como? Como é que ela vai acontecer? João capítulo 16, versículo 24. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja... Como é que essa restauração vai acontecer? Quando você pedir, quando você pede. Quando você pede, quando você pede. Se não houver oração, não há mudança, não há libertação. Aonde há oração, o diabo não entra. Vocês lembram de Paulo e Silas quando eles estavam acorrentados dentro de uma cadeia? Quem lembra? Vocês já leram? O que eles fizeram? E o que aconteceu? Tremeu tudo. As correntes se quebraram. Só que o problema é que você não confia na sua oração. Olha aqui para mim, por favor. Acredite na sua oração. Se você acredita na minha oração e não acredita na sua, não haverá resposta. Você tem que acreditar na sua oração. Você tem que acreditar que quando você abre a boca e fala, Pai, Ele está ali pronto para te ajudar, para te atender. Então não vai haver restauração, não vai haver vida completa se não há oração. E eu percebo que alguns de vocês oram pouco. Oram pouco. Vocês têm que orar mais. Escuta o que eu estou falando. Olha aqui para mim. Olhe para mim. Ore mais. Porque quando o problema se levanta, aí você quer orar. Quando algo ruim acontece, aí você quer orar. Aí você vem para a igreja, aí você jejua, aí você dá o dízimo. Gente, nós não podemos viver assim, viver apanhando para aprender.
Eu não quero aprender com os meus erros, porque todo erro faz você retroceder. Eu quero aprender com a palavra. Você já ouviu aquele ditado que quem não ouve conselho, ouve coitado? Quem já ouviu? Você sabe como é que é? Você dá um conselho, a pessoa não ouve o conselho, aí ela ouve assim, coitada da fulana, né? Mas por que coitada? Porque não quis ouvir um conselho. Então ore mais. A sua oração sustenta o teu lar, a sua oração protege os teus filhos, a sua oração libera o agir de Deus. Quando é que Deus luta por você? Quando você ora, não é quando você reclama, não é quando você lamenta, não é quando você fica reclamando, essa dor, minha vida é tão infeliz, eu sou sozinha, essa vida é tão ruim, se eu pudesse eu morreria. Não, a sua vida não muda quando você lamenta, a sua vida muda quando você ora. Por isso Jesus disse, pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Ore. Hoje o Espírito Santo nos deu essa palavra para nos ensinar a orar da forma certa. Toda oração Deus responde? Não. A prova está aqui. E a prova também está na sua vida. Você sabe que teve oração, tem oração que você não teve resposta. Por quê? Nós vamos aprender hoje. Eu vou ler tudo, depois eu vou explicar, tá bom? Lucas 18, versículo 9. Jesus também contou essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo por se considerarem justos e desprezavam os outros. 18, 9. Vou ler o 10. Lucas. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, e 2 vezes por semana eu jejuo 2 vezes, acho que eu pulei aqui, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, pois batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Digo a vocês que o publicano, desceu, o quê? Justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será, mas o que se humilha. Então você vê que o fariseu desceu sem resposta, já o publicano foi justificado. A palavra justificação significa ter direito. Justificação quer dizer ter direito. Então, o publicano, ele foi abençoado, ele foi respondido. O fariseu não. Então, nem todos que oram, que jejuam, que dizimam, têm resposta. Nem todos que vêm à igreja são respondidos. Por quê? Primeiro eu quero que você entenda o que quer dizer fariseu, para você entender. Inclusive, gente, eu vou fazer mais um pedido aqui, tá? Anota os nossos cultos. Você que está online, anota. Porque existem profundidades, existem conhecimentos que nos faltam. E eu quero sempre trazer mastigado para você aprender. Fariseu era uma religião judia que existia na época de Jesus. Toda vez que você lê a palavra fariseu, saiba que era uma religião e que eles seguiam a lei, o Torá, os 10 mandamentos. Eles eram obedientes à lei.
obedientes, davam dízimo, jejuavam, não adulteravam. Vamos dizer que os fariseus é como os crentes hoje. É como se fossem os crentes. É como se fosse o crente hoje. Eles eram maridos de uma só mulher, não mentiam, oravam em todo, faziam tudo que a lei mandava. Esses eram os fariseus. E quem eram os publicanos? Eram os cobradores de impostos. Eles trabalhavam para os romanos. Então, eles iam de casa em casa. Hoje o imposto chega pelo e-mail, pelo correio, o IPTU, a água, em alguns lugares a taxa de bombeiro. Naquela época, o cobrador ia na porta. Ei, o IPTU. Ei, você não pagou esse mês a taxa. Só que por eles serem cobradores, eles eram odiados. Só que esse publicano, não quer dizer que eles eram incrédulos, não. Eles também eram judeus. Tanto que você vê que tanto fariseu como publicano subiram ao monte para quê? Então a gente não está falando aqui de um incrédulo e de um crente. A gente está falando que os dois eram crentes. Os dois temiam a Deus. Os dois. Mas só um teve resposta. Então você entendeu o que é fariseu? Você entendeu o que é publicano? Quem entendeu? O erro do fariseu não estava em jejuar. O erro do fariseu não estava em orar, em devolver o dízimo. Ele fazia a coisa, não estava o erro, porque tem gente que fala assim, eu estou orando e não aconteceu nada, eu dou o meu dízimo direitinho e não acontece nada, eu jejuo, eu subo o monte, eu desço o monte. Isso não está errado, continue fazendo o que você está fazendo. O erro do fariseu era se achar melhor dos que aqueles que não faziam. Eu vou trazer para os dias de hoje. Vamos lá. Você faz tudo certinho. Mas você começa a falar assim, tá vendo a fulana? Tu soube da fulana que traiu o marido? Que coisa feia, né? Tu soube da ciclana, o filho dela? Foi preso. Oh, vem cá, tá, olha só, olha a fulana. Por isso que esse pessoal cheio de demônio, olha no macumbeiro, olha o espírita. É quando o crente se acha melhor que os outros. Porque você ora, porque você se batizou, porque você não faz o que as pessoas fazem, porque você não vive, não pratica o que as pessoas praticam. Isso não quer dizer que você é melhor do que elas. Então o fariseu, ele poderia ter subido o monte e ele poderia orar por ele, cara. Ele poderia falar, Deus, eu estou aqui, eu preciso disso. Não, ele não orou por ele. Ele jogou indireta para o publicano. Ele ficou apontando os erros do publicano. Então o que o Espírito Santo está nos ensinando com essa parábola? Não se considere melhor do que os outros, mais santo, mais perfeito, porque você faz e as pessoas não fazem, porque você é e as pessoas não se considere melhor do que elas. O fariseu, ele não foi respondido por causa do orgulho, porque ele se considerava melhor que os outros. Eu sou uma boa mãe. A fulana não é uma boa mãe, mas eu sou uma boa mãe. Eu sou um bom pai, mas fulano não é um bom pai. Mas peraí, não pode isso acontecer comigo porque eu faço tudo certo. Mas com fulano pode acontecer, porque fulano vive aí, na vida errada. Esse é o nosso defeito. Esse é o nosso erro. Ficar apontando o erro das pessoas, a falha das pessoas. Se achando melhor do que os outros. Eu sei, a nossa igreja ela está começando, mas nenhuma igreja é perfeita. Nenhuma igreja é perfeita. Por que nenhuma igreja é perfeita? Porque todas as igrejas são dirigidas por um homem que não é perfeito. Mas eu e você
não podemos ficar apontando o erro das outras igrejas. Da igreja que você veio, da igreja que eu vim. Eu vou falar para vocês que eu já cometi esse erro. Eu já cometi esse erro. E o bonito não é quando você... O bonito é quando você assume quando você erra. Eu quero, nessa igreja aqui, eu quero fazer melhor do que eu fiz antes. Esse é um propósito do meu coração. Mas eu sempre fui assim, desde que eu comecei na obra, eu nunca fui um pastor acomodado, eu sempre quis, inclusive, esse propósito sempre teve dentro de mim, eu não aceito ser o mesmo, eu quero ser diferente, sempre tive isso. Mas isso não me dá o direito de criticar os outros ministérios, as outras igrejas. Porque aquela igreja faz assim, a outra igreja faz assim, a outra igreja tem revelação, a outra igreja tem campanha. A gente tem mania de ficar criticando o trabalho dos outros e se achar melhor que os outros. Eu não quero cair nesse erro e não caia nesse erro. Você pode achar que essa pregação não tem nada a ver com você, tem tudo a ver. Tudo a ver. Jesus começa falando a parábola daqueles que confiavam em si mesmo, daqueles que se achavam superior aos outros. Então, vamos lá, falando de você e de mim. Quando você faz a coisa certa, você acha assim, porque eu orei, Deus tem que me atender. Porque eu dei o meu dízimo, eu tenho que prosperar. Mas eu estou fazendo... Antes eu não fazia tudo certo, agora eu estou fazendo. Por que as coisas não estão dando certo? Então você está deixando de confiar em Deus e está confiando em si, está confiando no que você faz. Por isso você não teve resposta. Você já viu aquelas pessoas, eu acredito que deve ter acontecido com alguns aqui, a pessoa fala assim, eu não vou mais orar. Por quê? Porque eu estou orando e não aconteceu nada, eu não vou mais à igreja não. Por quê? Porque eu não estou vendo resultado, está do mesmo jeito a minha vida. Eu não vou devolver o dízimo mais não. O que eu falando? Mas agora mesmo perdi o emprego, tive um prejuízo. Quer dizer, isso significa dizer que você está confiando no que você está fazendo e não confiando em Deus. A gente tem que parar de confiar no que você está fazendo. No que você está fazendo. Esse foi o erro do fariseu. O que ele estava fazendo não estava errado. Dízimo, oferta, oração, jejum. Mas ele estava confiando muito mais no que ele estava fazendo do que em Deus. E você vê que a prova é que Deus não atendeu ele. Não fica batendo no peito, dizendo assim, eu dei isso, eu fiz isso, eu oro, eu acordo de madrugada para orar, eu subo o monte, eu desço o monte. Eu faço assim, eu não vivo desse jeito. Não se gabe das coisas que você faz, porque para Deus isso é orgulho. Ainda que você esteja fazendo a coisa certa. Por isso o fariseu não foi atendido. Por isso o fariseu não teve resposta. Já o publicano, a Bíblia não fala se ele cometia algum pecado. A Bíblia não fala se ele não dava o dízimo, Jesus não diz se ele não jejuava. Aqui Jesus não diz se ele não orava, mas aqui diz que ele abaixava a cabeça, ele não ousava nem levantar o rosto. E ele dizia, tem misericórdia de mim, pecador. O que ele pedia? Misericórdia. Misericórdia. Não ousava nem levantar a cabeça. Você vê a diferença do poder da oração? Olha só, Deus, me atende porque eu dei meu dízimo esse mês, eu orei, eu estou na igreja, eu larguei o amante, o pecado, o adultério. Deus, a minha vida é sua, me responde. E olha a diferença, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Na verdade, um se exaltou e o outro
se humilhou. Tem gente, essa palavra, ela não é compreendida por alguns. Uma coisa é você se humilhar e outra coisa é você ser humilhado. Existem pessoas que estão sendo humilhadas hoje porque se exaltaram ontem. E não quer dizer, entenda isso, que todo humilhado será exaltado. Tem gente que entende esse versículo errado. Não é todo humilhado que será exaltado, porque tem muita gente que está humilhada hoje porque se exaltou ontem, porque se achava, comigo isso nunca vai acontecer, porque eu sou de Deus. Então tem muita gente que o que ela está passando hoje foi porque ontem você não vigiou, você se achou forte, se achou superior, achou que não precisava de Deus, achou que não precisava orar. Então você está passando hoje o que você plantou ontem, se exaltou. Jesus está dizendo que todo que se humilha, então você pode ser, vamos dizer que você foi humilhado, você foi injustiçado, e você se humilha, aí você será exaltado. Não é todo o humilhado que é exaltado, é todo o que se humilha. Quem entende isso? Você entende? Então Jesus está dizendo aqui que a gente tem que ser humilde. Você tem que ser humilde. Você tem que ser humilde para reconhecer que está errado. Você tem que ser humilde para reconhecer que você precisa de Deus. Você tem que ser humilde para reconhecer que você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você tem que ser humilde para ler a Bíblia todo dia. Você tem que ser humilde para entender que você não vai prosperar sem Deus, que você não vai vencer sem Deus. Você tem que ser humilde para entender que você não é forte. Você não é forte. Você precisa de Deus. Você tem que ser humilde para dizimar. Eu estou dando meu dízimo porque eu reconheço que eu preciso dele. O Espírito Santo mandou eu entregar essa mensagem para você. A oração que Deus responde é a oração do humilde, quando nós nos humilhamos, não quando nós nos exaltamos. Mas eu não faço nada errado, faço tudo certo. Então você está se achando melhor que os outros. A oração que Deus responde é a oração do humilde. Sou fraco. Você acha que todas as vezes que você vem à igreja, quando você vem à igreja, o que você está dizendo para Deus? Você vem na casa dele, o que você está falando para ele? Preciso do Senhor. Toda vez que você ora, você está dizendo assim, me ajuda. Toda vez que você lê a Bíblia, você está dizendo assim, ó, preciso de uma direção, não sei o que fazer, fala comigo. Quando você dá o dízimo, o que você está dizendo? O que você está querendo dizer para ele? É o Senhor que vai me prover. Eu estou devolvendo, esse dízimo aqui, eu estou devolvendo o dízimo, que o Senhor é meu provedor. Toda vez que você não dizima, você está dizendo assim, não preciso do Senhor para prosperar. Toda vez que você não vem à igreja, que você poderia vir e você não vem, você está dizendo assim, eu não preciso do Senhor. Eu vou vencer sozinho. Todas as vezes que você não ora, saiu de casa, não orou, você está dizendo assim, ó, deixa que eu resolvo, eu vou resolver sozinho. Todas as vezes que você acorda, passou o dia e você não pegou na Bíblia, então você está dizendo assim, ó, eu não preciso do Senhor, eu sei o que fazer. Orgulho. Então nós temos traços de orgulho e não vemos como orgulho. Por isso que você está sem resposta, por isso que você vem para a igreja e volta para casa do mesmo jeito, por isso que não há mudança, não há salvação, não há um louvor desse e o Espírito Santo não conseguiu te encher. Um culto desse e Deus não consegue moldar, trabalhar na sua vida. Por que o Espírito Santo não está conseguindo fazer o que Ele quer fazer na sua vida? Porque ele encontra orgulho. Mas eu não falo nada. Tem gente que você pode falar assim, mas eu não digo isso. Mas também não faz. Por isso que ele desceu humilhado.
Na verdade, o fariseu, que era cumpridor da lei, ele tinha que descer com a resposta. E o publicano sem resposta. Mas eu vou repetir, não diz que o publicano era adúltero, era roubador. Aqui não fala que o publicano não era temente a Deus, só fala que ele se humilhou. É isso que Deus quer de você. Deus quer que você se quebre. Deus quer que você reconheça que precisa dele. Esse mês é o mês do recebimento. Pedir e recebereis. Eu estou vivendo isso todo dia. Não pode passar esse mês e você não receber o que falta. Se chegar no último dia do mês, entrar abril e nada acontecer, você já sabe por quê. Porque Deus está encontrando em você resistência. Deus está encontrando em você orgulho. E Deus não responde. Lá no livro de Tiago, o apóstolo Tiago, ele diz que Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Quer dizer que o orgulhoso, Deus resiste, Deus não abençoa, Deus não cura, Deus não prospera. O orgulhoso trabalha e vai tudo embora. Deus não abençoa, mas o humilde, Deus dá graça. Isso é tão interessante, essa parábola de Jesus, que Jesus está criticando, exortando, repreendendo os religiosos, os crentes. Eu tenho uma das minhas primas, ela é mãe de santo. E quando eu voltei para o Rio de Janeiro, bom, eu sempre fui família. Mas sabe aqueles familiares distantes? Eu não via eles há 30 anos. Eu vim ver a minha prima e o meu primo, por parte do pai, no enterro do meu pai. Mas eu sempre fui família, mas toda vez que eu vinha no Rio, eu não tinha tempo de visitar eles. Hoje não, hoje eu quero estar junto com a minha família. Inclusive, a minha primeira igreja é a minha família. Porque se eu não cuido da minha família, como é que eu vou cuidar de vocês? Aí o meu primo, irmão dessa prima, fez aniversário, eu fui lá. Samba, pagode, bebida, eu estava lá, sentadinho no meu canto. Fiquei um pouquinho e vim embora. A irmã dele, que é mãe de santo, falou assim: no meu aniversário eu queria que você viesse. Ela é mãe de santo, tem terreiro. E ontem eu fui no aniversário dela, cheio dos filhos de santo lá. Tu acha que eu me preocupei com isso? Tu acha que isso me afetou? Eu tenho a luz. Ou eu não tenho certeza que Deus é comigo? Aí eu fui lá, abracei ela, tirei uma foto com ela e disse: Deus te abençoe. E vim embora. Ficamos acho que 1 hora e pouca só, mas eu fui. Minha mãe foi levar um presente para ela. Não é porque ela é mãe de santo e eu sou pastor que eu sou melhor. Gente, não se engane de chegar no céu e você encontrar pessoas que você falava fulano, e de você ver pessoas que se mostravam certinha, santinha no inferno. Não pense você que todos os crentes serão salvos e todos do mundo vão para o inferno, não. Vai ter surpresa no céu. Sabe por quê? Porque você não conhece o coração das pessoas. A gente não conhece o que passa aqui e aqui. Mas eu fiz o meu papel de cristão. Jesus, quando foi convidado para um casamento, teve bebida no casamento? Teve bebida? Não teve não, ele só transformou água. Você acha que naquele casamento teve dança? Oi? Você acha que teve dança? Você acha? Eu acho que teve. Se era forró, se era funk, se era... Mas não tem festa sem comida e bebida e dança. Não tem como. Mas Jesus estava lá, dando o testemunho dele.
fez o que eu participei do que eles faziam lá? Não, mas eu estava lá. Você não pode se afastar da sua família porque é macumbeiro, porque é espírita, porque é incrédulo. Esse ensinamento de não se misture não é o de Jesus. Jesus ensinou: amai-vos uns. E você sabe o que é amar? O que é amar? Amar é cuidar, gente. Não é dizer eu te amo. Ah, mas eles são traidores, meus familiares. Mas Jesus foi traído. Traído por Judas, negado por Pedro. E Jesus levou isso com ele? Guardou mágoa? Se a gente quer ser cristão, a palavra cristão é seguidor de Jesus. A gente tem que ser igual a ele. Você vai ser traído, você vai ser enganado, você vai se deparar com pessoas ingratas, mas você tem que agir como Jesus agiu. Inclusive, nós recebemos o que damos. Então a gente não pode, porque você é cristão, não se considere superior a ninguém, melhor a ninguém. Eu sei que tem coisas que você não percebe. Tem gente que percebe, mas tem gente que não percebe. O orgulho está presente dentro de você. Por isso Deus não ouve a sua oração. Por isso não há resposta. Eu já atendi pessoas, eu já conversei com pessoas e falei assim: pastor, eu não entendo o que foi. Quando eu fazia as coisas erradas, as coisas até andavam. Mas depois que eu comecei a fazer tudo certo, as coisas não estão dando certo. Porque você está confiando no que você está fazendo. Pastor, mas eu estou fazendo tudo certinho. Você está confiando no que você está fazendo. Você tem que confiar em Deus. Não cometa o erro do fariseu. Para finalizar, eu quero ensinar você o que significa a palavra misericórdia. Tem gente que não sabe o que significa a palavra misericórdia. A palavra misericórdia, ela foi derivada, ela nasceu do latim. Misere quer dizer miserável, aflito. Córdia significa coração. Então essa palavra misericórdia significa miséria, a pessoa que está aflita na miséria, e coração, quer dizer que a gente, se tratando de Deus, misericórdia, quando você pede misericórdia, você fala assim: seja bondoso, seja carinhoso, me ajude. É isso que quer dizer misericórdia. Eu preciso do Senhor. Misericórdia quer dizer ter o coração voltado para a miséria do outro, simbolizando compaixão, amor e benevolência, empatia que se inclina para socorrer quem sofre e aquele que, assim como Deus, demonstra compaixão. Vamos lá, compaixão quer dizer bondade, perdão, é quando você se coloca no lugar da pessoa. Misericórdia é quando você se coloca. Então quando você fala assim, você está lá aflito, fala: Deus, tem misericórdia de mim. Deus se coloca no meu. E quando você tem misericórdia de alguém, você está se colocando no lugar daquela mãe, daquela esposa, daquela filha, daquele pai. Por isso a Bíblia fala: sedes misericordiosos. Então Jesus se colocou no lugar daquele publicano que estava sendo humilhado pelo fariseu. Por isso que ele desceu com a resposta. E por isso que o fariseu desceu sem resposta. Quem recebe isso? O que o Espírito Santo está falando? Seja humilde, se humilhe. Você não é o dono da verdade, você não sabe tudo, você não é forte. Seja humilde. E quando ele vê essa humildade em nós, quando nós nos humilhamos, ele nos responde. Quem entendeu, por favor? Feche os seus olhos. Espírito Santo, é muito comum a gente
se comparar às pessoas, falar assim: eu não sou como fulano, eu não faço o que o fulano faz, eu oro, hoje eu me batizei, eu dou o dízimo, fulano não dá o dízimo. Está vendo? As igrejas fazem isso, as igrejas são assim, a minha igreja não é assim, na minha igreja é muito comum isso. Mas que nós não venhamos nos exaltar, mas que eu peço a Ti agora, nos dá um coração humilde, nos dê um coração humilde, nos dê um coração humilde, um espírito humilde. Eu sei que pode parecer que humildade é uma fraqueza, pode parecer que a gente é bobo porque é humilde. Eu já ouvi pessoas falar assim: Raul, você é bobo demais, você é bobo demais. Que eu continue sendo bobo aos olhos dessas pessoas, que você continue sendo bobo aos olhos dos maus, mas agradando a Deus, que a gente continue sendo esse bobo de coração humilde, agradando a Deus, porque é Ele que cuida da gente. Eu peço o Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Dia 29 é o último domingo do mês. Nós vamos fazer aqui aquele cafezão que a gente faz uma vez por mês, e vai ser o domingo do recebimento. Vai fechar o mês como o domingo do recebimento. O que eu vou pedir para você fazer, que eu também estou fazendo? Eu vou convidar uma pessoa que está afastada de Deus. Se você não conhece ninguém, o Espírito Santo vai te mostrar. Uma pessoa que está afastada, que se afastou dele. Ore por ela até o dia 29 e convide ela para estar aqui dia 29. Nós vamos dar uma oferta para Deus. E que oferta é essa? Qual é a oferta que eu vou dar, que você vai dar? Nós vamos trazer uma pessoa que se desviou. E eu sei que se você orar por ela, antes de você falar, o Espírito Santo já vai falar com ela. Inclusive, tem 3 pessoas que estão afastadas. Eu não vou convidar uma, eu vou convidar, inclusive eu já convidei uma, e vou convidar mais 2. Já tem 2 pessoas aqui, que eu tenho orado por elas, que eu vou convidar para vir dia 29. Vamos dar essa oferta para Deus. Traz uma... Mas eu não conheço ninguém. O Espírito Santo ele vai falar no seu coração: fulano. E quando ele falar no seu coração, como falou no meu, ele já vai falar no coração dessa pessoa, para ela vir com você. Nesse domingo, vai ser o domingo que eu já tenho orado isso todos os dias, mas no dia 29, tudo que falta, se está faltando alguma coisinha, vai ser completado. Vai ser o domingo do recebimento. Traz essa oferta para Deus, uma pessoa afastada. E uma coisa que eu percebi, aqui em Saracuruna, eu não sei aí na sua cidade, no seu bairro, não sei aí em Portugal, Juan, mas como tem gente afastada aqui, desviada, pessoas que se batizaram, que faziam parte da casa, não estou falando de visitante não, pessoas que se afastaram e que tinham vida com Deus e se afastaram. Nós vamos atrás dessas pessoas, vamos resgatar essas pessoas. Essa é a oferta que Deus mandou você entregar. Quem entendeu, gente? Nós vamos honrar a Deus agora, nós vamos honrar a Ele. Você que trouxe, mas deixa eu orar primeiro, deixa eu orar. Inclusive, antes de você trazer o dízimo, antes de você dar a oferta, eu gostaria que você... Bom, o Espírito Santo vai falar com você o que ele falou comigo. A nossa igreja, ela vai crescer muito. Nós vamos ter uma tela de LED, nós vamos ter ar, nós vamos estar num terreno. Essa igreja vai alcançar muitas almas. Mas essa igreja, ela não vai crescer financeiramente
se você não crescer financeiramente. Então olha aqui para mim. Tudo que Deus me der, eu vou dar de ensinamento, de conhecimento, de fé, de motivação. Eu vou ensinar, eu vou dar tudo para você, para que você prospere. Supomos que alguém aqui não está prosperando, está endividado, está desempregado, passando necessidade. Aí não é por falta de conhecimento, é porque você não quer. Mas vocês serão prósperos. Eu tenho orado para que Deus prospere vocês. Por quê, pastor Raul? Porque é na sua prosperidade que a igreja vai prosperar. A nossa igreja, ela vai prosperar porque você está prosperando. Eu não quero que ela cresça, que Deus não faça ela crescer se você não crescer. Então, o que vai impulsionar essa igreja é o teu crescimento. Então, Deus vai dar. Eu tenho orado para Deus te dar visão, para Deus te dar disposição, para Deus te dar direção, para Deus te dar dinheiro, para você prosperar. Porque você prosperando, a igreja prospera. Se você não prospera, a igreja não vai prosperar. E eu não quero isso. Eu quero que você faça a casa de Deus prosperar. Então Deus vai te dar abundantemente para você ajudar a casa dele. Nós não vamos ser uma igreja rica de pessoas necessitadas. Pelo contrário, nós é que vamos ajudar os necessitados. Nós vamos distribuir, esse mês nós vamos distribuir cestas básicas. Nós vamos ir aos abrigos, aos asilos. Cada dízimo e oferta que for dada aqui vai levantar os necessitados, vai abençoar os necessitados. Então, olha para cá, se prepare, porque Deus vai prosperar você muito. Deus vai fazer dinheiro em abundância chegar na sua mão. Mas peraí. Quando chegar na sua mão, não é só o dízimo que você tem que dar. Você tem que saber o que você vai fazer com o dinheiro. Bom, eu não vou explicar hoje muito, mas em breve nós vamos ter aqui um culto segunda-feira, um por mês, só falando de educação financeira, ensinando você no que investir, em como investir. Mas hoje eu quero falar uma coisa para vocês, que tem gente aqui que você faz errado. Você trabalha para o dinheiro. Você tem que colocar o dinheiro para trabalhar para você. Você tem que aprender a colocar o dinheiro para trabalhar para você. Não trabalhar pelo dinheiro. Eu vou repetir. Coloque o dinheiro para trabalhar para você. O dinheiro, ele não pode ser o teu senhor. Ele tem que ser o seu servo. E a maioria dos brasileiros não sabem disso. Só trabalha, se mata, não curte a família, não tem tempo para o filho, não tem tempo para a saúde, não tem tempo para nada. Só trabalho. Quer dizer, escravo do dinheiro. Está errado. Se a ideia que eu tenho hoje, se eu tivesse antes, a visão que eu tenho hoje, se eu tivesse antes, mas eu não sou de lamentar o que eu não fiz. Hoje eu estou fazendo o que eu não fiz ontem. E eu quero passar isso para você. Educação financeira. Colocar o dinheiro para trabalhar para você. Coloca o dinheiro para trabalhar para você. Senão você vai ficar velho trabalhando. Você vê que tem gente aí que está com 60, 70 anos se matando de trabalhar. Ou dependendo só da aposentadoria. Não teve estratégia, não teve educação financeira. Quem entendeu isso, gente? Pai, o Senhor sabe que a gente quer um terreno, a gente quer uma igreja com ar-condicionado, a gente quer uma igreja própria, a gente quer... O meu desejo é ter uma casa onde o Senhor seja adorado e confortável para o teu povo. Uma sala para acolher as crianças, uma sala para fazer as aulas bíblicas. O Senhor sabe tudo que está no meu... Inclusive, eu tenho certeza que tudo que há dentro de mim foi o Senhor que plantou. Mas se essas pessoas não crescerem, como a tua obra vai crescer?
Seria muito fácil o Senhor trazer uma pessoa lá do mundo, rica, trazer ela para cá e o dízimo dela manter essa igreja, manter essa obra. Mas eu não quero isso apenas. Eu quero que o Senhor faça essas pessoas crescerem. Faça elas crescerem da visão, da sabedoria, da direção, para elas fazerem cursos, estratégias financeiras, para que elas cresçam. Porque quanto mais elas forem crescendo, se hoje elas ganham 1.000, elas vão dar R$100 de dízimo. Se amanhã elas ganham 2.000, elas vão dar R$200 de dízimo. Se elas ganham 10.000, elas vão dar R$1.000 de dízimo. Se elas ganham 100.000, elas vão dar 10.000. Então, o crescimento delas é que vai fazer a tua obra crescer. Então que o Senhor faça cada dizimista, cada pessoa que tem nos ajudado a crescer, desenvolver, crescer no trabalho, ser promovido. Pai, eu abençoo os dizimistas e ofertantes da tua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém? Traga o seu dízimo, a sua oferta, o seu melhor. E você que está online, na descrição está aí o Pix da igreja, o CNPJ, ajuda-nos a pagar o aluguel desse mês, ainda falta um pouquinho, o seu dízimo e a sua oferta, vai nos ajudar a pagar o aluguel, e nós vamos ter distribuição de cestas básicas. Essas cestas são compradas com o seu dízimo e a sua oferta. Gente, quando a gente acaba o culto cedo, parece que está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa? Hein, Dona Maria? Está faltando, Jéssica? Faltou alguma coisa, Simone? Faltou, Dona Miriam? É que o culto hoje foi diferente. A gente ceiou no começo, buscou no começo. E outra coisa, para a gente encerrar. Outra coisa. Não fica preocupado só em pedir, não. Vamos ficar de pé, já que a Dona Miriam ficou de pé? Oi? Deixa passar esse carro aqui, gente. Em Cristo Jesus, vem com a gente. Passou um carro de som aqui. Mas em breve nós vamos ter uma igreja linda, com acústica, hein? Gente, hoje nós começamos esse culto. Nós não pedimos, nós damos. Nas suas orações, não peça somente. Agradeça. Adore. Agradeça, Deus, obrigado. Vocês não têm noção. Na Bíblia, a palavra gratidão, ela é repetida mais de 300 vezes. Vocês não têm noção no poder que há. Olha só, eu estou falando isso, eu li um texto de um professor ensinando um poder da gratidão. Não é um crente, não é um professor. Então, cientificamente, estudos provam que a gratidão traz leveza, alivia o estresse, traz paz. A gratidão, ela traz vários benefícios. Você vê que tem gente que só anda com a cara fechada, emburrada, zangada, não abre um sorriso. Não, porque eu não tenho dente, só se for. Seja mais grato. E principalmente a Deus. Hoje, quando eu acordei, o Espírito Santo falou: Raul, vocês não vão hoje pedir, você vai dar. Por isso que nós começamos o culto adorando e louvando. Faça isso todos os dias. Cante louvores, adore, agradeça. Se você começa o dia, em vez de você começar o dia ligando a televisão, ligando o rádio, lá no WhatsApp, não, comece o seu dia, primeiro, já na cama, agradece, adora, obrigado. Eu falo isso de manhã, eu digo: Deus, obrigado pelo Senhor estar comigo. Eu declaro: Deus é comigo. Eu faço essa declaração: abençoa o meu dia, que o meu dia seja maravilhoso, seja dirigido pelo Senhor.
Aí eu já vou para a Bíblia. Eu não gosto, hoje eu não gosto de pegar celular. Tem gente que ainda fica no celular. Gente, mas eu gosto de ir na Bíblia. Aí eu já boto um louvorzinho e fico lendo a Bíblia, ouvindo um louvor. Gente, ali eu mergulho. Aí o meu dia começa. Seja mais grato. Olha, se envolva mais com Deus. Nós vamos ter aqui um curso, uma aula, não é culto. É uma aula de ensinamento bíblico. Uma aula que vai trazer mais conhecimento para você. Você vê que tem coisas que nem eu sabia da Bíblia, mas eu estou buscando aprender. Eu estou buscando conhecer. Você tem que ter conhecimento. Conhecimento liberta. Conhecimento transforma. Eu quero convidar você a fazer parte dessa... Não é um culto, vai ser um dia. Não é culto, é uma aula. Então a gente vai sentar aqui, vou dar uma planilha para vocês e nós vamos aprender sobre Deus, sobre as coisas de Deus, que vai, espiritualmente, você vai evoluir muito. Então vocês se preparem que nós teremos, tá bom? Feche os seus olhos. Nós começamos hoje, não pedimos nada. Começamos agradecendo. Vamos finalizar agradecendo a Ele. Levante, gente, eu acho vocês muito tímidos. Levanta a mão, se solta, gente. Essa igreja não será uma igreja morta, mas uma igreja viva. Diga isso a Ele. Cadê você? A quem? Solte a voz. Você que está online, diga isso. A ti, ó Rei Jesus, a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Aleluia, que domingo maravilhoso, que domingo abençoado, que é digno de receber. O Espírito Santo está completando de falar, aleluia, a força e o poder. Que bonito, gente, vai! Quem está online, vai! O Espírito Santo está aí, vai! Coroamos a ti, ó Rei Jesus, isso! Coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos o nosso ser a ti. Vamos lá! Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. De novo, coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso
resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, hoje, amanhã e para todo o sempre. Te leve para casa e te guarde e te proteja de todos os males. Amém. Amém? Faltou o quê? Só a Dona Maria. Vamos lá, gente. Deus abençoe. Dê aí, dê um abraço caloroso nessa pessoa e fala assim, ó, Deus é contigo, Deus te ama. A todos que estão aí, Deus é contigo, Deus te ama. Bom dia, gente. Bom dia.